Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Câmara Debate aqui na TV Câmara. A violência nas escolas é um tema recorrente na sociedade brasileira. Além das questões relacionadas ao bullying, que exigem ações pedagógicas e sociais muito específicas, há ainda questões ligadas à violência física, lamentavelmente deixando feridos e até mortos. Uma pesquisa muito recente, apresentada em junho agora pelo Instituto Data Senado, nossa casa parlamentar vizinha, indica que o percentual de brasileiros que temem que seus filhos ou pessoas próximas sofram algum tipo de violência no ambiente escolar é de 90%. Entre os entrevistados, 11% relataram que eles ou pessoas próximas sofreram violência escolar nos últimos 12 meses. Pela estatística, o Instituto projeta que cerca de quase 7 milhões de brasileiros foram diretamente atingidos pela violência escolar. E com relação à questão da violência física especificamente, uma pesquisa feita pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, contabilizou 23 registros de ataques com violência extrema em escolas no Brasil nos últimos 20 anos. Entre 2002 e 2023, 24 estudantes morreram, além de 4 professores e 2 profissionais de educação. Como ampliar e reforçar a segurança nos estabelecimentos de ensino? O que é possível ser feito para conter a violência física nas escolas públicas e privadas? Eu sou William França e para debater esses temas é que eu converso agora com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e para debater com ele, com o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Eu gostaria de começar com o deputado Sanderson, antes fazendo uma rápida biografia do senhor. Policial federal licenciado, graduado e pós-graduado em Direito e em Gestão de Segurança Pública, está no seu segundo mandato aqui na Casa e atualmente preside a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Como representante desta comissão, o senhor deve ter uma visão bastante completa desse problema das violências nas escolas. Queria que o senhor começasse fazendo um panorama, por favor. Pois é, obrigado pelo convite, William, TV Câmara. Meus cumprimentos ao deputado federal, professor Reginaldo Veras. É um tema candente no seio da sociedade brasileira, sobretudo na comunidade escolar. Eu sou pai de 2 meninas e a preocupação nossa é dioturna em saber como estão nossos filhos nas escolas. E aqui dentro da Câmara Federal, o próprio Senado Federal, o Parlamento, enfim, tem esse mistério, tem esse compromisso de discutir, né? Eu conversava aqui com o deputado professor Reginaldo Veras, que é um tema complexo, mas que o Parlamento não pode se esconder, o Parlamento não pode fugir do debate, né? Outros países enfrentam esse tipo de problema também, de modo a nós entendermos que não haverá uma solução fácil, né? Provavelmente não haverá uma solução mágica, né? Uma panaceia, um remédio para dizer, não, tal situação vai resolver o problema na violência nas escolas. Então, tendo esse cenário de complexidade, é importante que tudo aquilo que nós possamos fazer enquanto parlamento, façamos. Eu tenho projetos de lei, 2 projetos de lei que apresentei para reforçar a segurança dentro das escolas. Um deles aumentando penas para agressores de professores e alunos e de servidores de funcionários de escola também. É um projeto. Isso altera o Código Penal. Código Penal. Isso é um projeto lá de 2019. Mas, recentemente, né, projeto deste ano ainda, né, a partir dos eventos desastrosos aos ataques em escolas no Brasil, apresentei um projeto, então, mais amplo, obrigando, e essa é a palavra, eu não gosto dessa palavra obrigação, mas obrigando que escolas públicas e privadas tenham ali instrumentos de segurança, como detector de metal, botões do pânico, né, e também possibilitando que operadores de segurança dentro das escolas possam operar armados, que não seja a operação dentro da escola armado. A operação com agentes armados seria na portaria, para dar segurança... Segurança patrimonial. Patrimonial, mas também material, pessoal. Sim, porque mas segurança armado
na porta de uma escola, que eu não estou falando, eu particularmente sou contra um segurança armado dentro da escola. Eu sou favorável ao segurança armado na porta, nas cercanias, para evitar que algum criminoso, que algum doente mental, que algum ataque ocorra de fora para dentro. Agora, mais uma vez, William, professor, deputado, professor Reginaldo, ouvintes e assistentes aqui da TV Câmara, isso sabemos que não vai solucionar por completo. O caso lá que aconteceu agora, nesse ano, em Blumenau, o sujeito pulou o muro. Então, mesmo se tivesse ali detetor de metal, o criminoso entraria. E o detalhe, ele não usou arma de fogo, que alguns falam, arma de fogo, não sei o quê. Ele não usou arma de fogo, usou uma machadinha. Aliás, só parou de bater, de agredir e de matar as crianças inocentes quando foi contido, né? Então, é um conjunto de ações, o parlamento precisa agir e está agindo. A própria Comissão de Segurança Pública, que eu atualmente presido, temos feito debates nesse sentido, já fizemos audiências públicas, inclusive, ouvindo todos. Ouvindo técnicos da segurança pública, ouvindo professores, ouvindo servidores, ouvindo os pais, ouvindo quem é contra ampliar a segurança nas escolas, ouvindo quem é a favor. Para depois nós termos capacidade, possibilidade e termos um lastro e um enriquecimento no debate para que o parlamento, então, vote, né? Se nós observarmos, na década de 80, houve a obrigação de detector de metais para ingressarmos em aeronaves. Até então não existia, né? Isso antes ainda do 11 de setembro, né? Mais recentemente, acho que foi na década de 90, quando obrigou-se a detector de metais para ingresso em agências bancárias, né? Então, acho que já é chegado o momento, sim, de, nas escolas, todas as escolas públicas e privadas, nas públicas, o Estado fazer projetos e agir para que haja detector de metais nas entradas das escolas públicas e nas escolas privadas também. Tá bem. Eu queria, já a gente volta em detalhe um pouco desses seus projetos. Eu queria ouvir o nosso professor Reginaldo Veras. O senhor é professor de carreira, foi deputado distrital, ou seja, é o deputado estadual do Distrito Federal, chama distrital, por 2 mandatos. Está no seu primeiro mandato aqui na Câmara, mas tem essa visão de sala de aula e de gestão de escola. Como é que o senhor vê essa questão da violência vivida na sala e ali na porta da escola? Primeiro, agradecer à TV Câmara por esse convite e até por colocar aqui no debate com o deputado Sanderson, até porque a gente vai ter provavelmente 2 visões distintas de uma mesma temática, fruto da formação policial do deputado Sanderson e da minha formação como educador. E é natural que a gente confronte em algumas ideias. Primeiro, que toda ideia que chegue ao parlamento a fim de ser debatida para a gente minimizar qualquer problemática relacionada à segurança nas escolas é bem-vinda. O debate por si só já é extremamente saudável e, de certa forma, ainda que o projeto não venha a ser aprovado, a gente vai evoluir em algum pensamento nesse sentido. Qual é a grande questão nossa? Por mais a escola, a gente entende que é um espaço de liberdade, é um espaço de debate, é um espaço de criatividade e de criticidade. À medida que a gente entende a escola como um espaço focal, desconexo de uma sociedade que é altamente complexa, a gente começa a ter problema. A violência na escola, a gente tem que entender claramente que ela é apenas o reflexo da violência na sociedade. A escola reflete aquilo que acontece na sociedade. E nem sempre aquilo que é ideal para a gente combater a violência na sociedade é ideal para combater a violência na escola. A propositura do deputado Santos é interessante porque ela traz um elemento tecnológico, um elemento material para tentar minimizar, ainda que eu acho que isso é só uma pontinha em um quebra-cabeça extremamente complexo de ações. Mas me permita aqui fazer uma comparação, a gente já estuda esse assunto há muito, desde que eu era lá do Núcleo de Estudos da Violência na Universidade de Brasília, quando eu era um menino ainda, de 19 anos de idade. E aí a gente sempre faz um paralelo com os Estados Unidos, fruto de toda aquela violência e massacres que tem nos Estados Unidos. E aí eu fui buscar os dados estatísticos, já que a gente vinha participar desse debate, a gente tem que se fundamentar, né? Como bom professor, a gente também é um bom estudioso e nós parlamentares temos que estudar o tempo todo para fazer nossas proposituras, nossas justificativas e nossos debates. Então, eu trouxe aqui alguns dados do Centro Nacional de Estatísticas da Educação do governo americano em virtude desses últimos massacres que ocorreram lá. Os Estados Unidos investiram, só em 2021, seja investimento federal ou estadual, 3,1 bilhões
bilhões de dólares. É um montante gigantesco. E aí, das mais diversas formas, eu trouxe aqui, ó, câmera de segurança, que eu aprovo, essas câmeras até para a gente controlar a disciplina do aluno. 90% das escolas americanas têm. Botão do pânico, uma das proposituras do deputado, que é extremamente interessante, tem que ser debatido. 43% das escolas americanas têm. Fechaduras de tranca interna. Pintou um problema, o professor vai lá, aquela porta reforçada fechou, ali ninguém entra e tudo mais. 78% das escolas americanas têm. E agentes armados, desde a grande violência nas escolas do Bronx, coisa da década de 70 ainda, quando iniciou isso, 51% das escolas americanas têm. Então eles têm. Qual é o paradoxo dessa questão toda? Segundo o Journal of Adolescent Health, né, uma revista científica mesmo, que fala sobre saúde da juventude americana e tudo mais, ela nos conta que, infelizmente, apesar de todas essas medidas, a onda de massacres não diminuiu, ela sequer se estabilizou, ela aumentou nos Estados Unidos no mesmo período. Claro que a gente não pode analisar números estatísticos friamente, mas de alguma forma isso nos traz algum indicador de que talvez esse não seja o caminho, ou o melhor caminho, ou o único caminho. Então eu digo que toda ação é válida, mas essa propostura. E aí é claro que eu tenho os meus contrapontos pedagógicos. Se quiser a gente fala depois, para o deputado Sanderson até debater e comentar essa questão. Exatamente. Eu queria que o senhor avaliasse esses números aí. Parece que ele vai, em algum momento, ele reforça o seu projeto principal, dos projetos desses equipamentos, né? Ele reforça os números, reforça isso. Mas ele aponta para o outro lado que não soluciona. Como é que o senhor analisa? Imagine, então, se nós, usando um paradigma aqui dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, um país com 320 milhões de habitantes, continental como o Brasil, enfim. O Brasil e os Estados Unidos têm algumas parecências, né? E nisso nós podemos levar em consideração de forma bastante séria esses números que o deputado professor Reginaldo trouxe. Agora, imaginem se lá nos Estados Unidos, né, não tivessem investido esses 3 bilhões, a que nível de violência eles poderiam estar? Muito maior. Né? Aqui no Brasil mesmo, sem essa infraestrutura toda, né? Porque são poucas as escolas, e eu particularmente não conheço nenhuma escola que tenha detector de metal para ingresso, porque não é proibido. A escola que quiser botar público ou privado pode colocar, né? Mas não é praxe. Não é praxe porque a lei não impõe, né? Mas não é proibido. Pode colocar ali um detector de metal para evitar, enfim, surpresas, né? E nós assinalamos aqui que, e o deputado, o professor Reginaldo também falou muito bem, não há uma solução única para resolver esse tipo de situação, né? O caso, eu acabei de citar, o caso lá de Santa Catarina. O criminoso, que já era, não era de menor, era um jovem de 30 anos, com larga passagem policial, inclusive, ele tinha meia dúzia de passagens policiais e estava solto. Estava numa espécie de um surto, né? Então, é um conjunto de ações, né? A lei brasileira é benevolente demais. Quem sabe se esse sujeito que matou 5 inocentes lá, né, se ele tivesse sido condenado e mantido preso, porque parece que ele foi até condenado, mas estava solto. Se tivesse preso, não teria cometido esses crimes. Então, lei penal beneficente, né, benevolente, fraca. E aí, alguma coisa o parlamento e a sociedade brasileira precisa fazer. Se esses investimentos que nós estamos propondo darão resultado, isso só o futuro vai dizer. Agora, ficar de braços cruzados é que nós não podemos ficar. Né? Se temos a possibilidade do botão do pânico, né, que é um instrumento... Como é que funciona esse botão do pânico? O botão do pânico já existe, por exemplo, em agências bancárias, em agências lotéricas, onde, com uma ligação com o 190, com a Polícia Militar, né, de forma discreta e velada e escondida, onde só o acionador, só quem tem o controle daquele espaço sabe, né? Então só o professor saberia, o aluno não saberia onde fica o botão do pânico. Então o professor, que dentro da sala de aula é o comandante, ele ali tem poder disciplinar, inclusive, o professor pode não autorizar que outras pessoas ingressem na sala de aula, como, por exemplo, acontece numa cabine do avião. O piloto de um avião é o comandante, ali dentro ele é, entre aspas, a polícia. E na sala de aula, o professor também tem esse poder de mando
para dizer quem entra e quem não entra, sob pena de ele acionar o botão do pânico, que vai estar num lugar onde só ele sabe, né? E esses botões do pânico funcionam em vários segmentos, como eu citei aqui, bancos, lotéricas, comércios, vários comércios já estabelecem botão do pânico com ligação, seja para a polícia militar ou com ligação a agências de segurança privada. No caso, se houver algum assalto ou alguma agressão, ele aciona o botão do pânico de forma velada, né? Em algumas situações, em 30 segundos está ali a segurança para observar a situação, em havendo uma situação flagrancial para fazer a prisão ou afastar um risco de dano material ou de dano físico. Então, eu apresentei a possibilidade do botão do pânico no projeto, mas eu não, sinceramente, acho que é viável, é possível fazer com que as escolas que guardam ali o nosso maior tesouro, o que é mais rico e mais valoroso que nossos filhos, que tenham ali nas escolas, na entrada, né, um detetor de metal para possibilitar, né, Uma deputada apresentou um projeto que, inclusive, acrescenta um leitor de raio-x, como passa a bagagem e você tem o detector, claro, de um lado e a máquina para fazer a leitura da mochila. Isso facilitaria a revista, porque passando num detector de metal vai acionar o metal. Onde é que está o metal? Vai ter que ser inspecionado, né? E com o raio-x já verifica onde está e que tipo de material é. Mas eu quero deixar claro a todos que nos assistem que o importante é que nós, parlamento, que representamos o povo brasileiro, não ficamos de braços cruzados. Alguma coisa tem que fazer. Queria conversar aqui com ele sobre essa questão. Já volto para o senhor, mas o senhor falou de recursos, o senhor falou dos recursos vultosos dos Estados Unidos, mas o senhor mesmo também já está cuidando disso. O senhor apresentou um requerimento para o ministro da Educação solicitando a destinação emergencial de recursos financeiros do programa Dinheiro Direto na Escola para investimento em medidas de proteção e de segurança no ambiente escolar. Exatamente. Medidas de segurança essa que a direção da escola, a equipe diretiva, junto com a coordenação pedagógica e a própria comunidade escolar, decidirão qual é a melhor forma de investir aquilo a fim de combater atos de violência. Lembrando que cada escola também é uma realidade, cada comunidade é uma realidade e talvez uma coisa que se aplique a uma não se aplique a outra. Eu e o deputado Sanderson comungamos 100% em uma questão, que nós temos que aumentar o policiamento no perímetro escolar. Eu bato nessa tecla há muito tempo aqui em Brasília, até porque já vivenciei um caso extremo de violência, inclusive com morte dentro do ambiente escolar, é que se nós tivéssemos ali o policial na porta da escola a fim de fazer a contenção do problema, do marginal ou do cidadão que foi lá, nós evitaríamos o problema. Aqui em Brasília tem o batalhão escolar. O Distrito Federal já foi referência no Brasil com a criação, a implantação do batalhão escolar. Naquelas áreas consideradas em segurança pública mais vulneráveis, e até aquelas que não, tínhamos ali 2 policiais, praticamente todo o turno, que controlavam do portão para fora e que só adentravam no ambiente escolar quando extremamente necessário, a pedido da equipe diretiva da escola. Isso funcionou muito bem em Brasília. Infelizmente, ao longo dos anos, houve uma defasagem significativa da corporação da Polícia Militar aqui no Distrito Federal e hoje o projeto está à míngua, está pífio, está praticamente insignificante, apesar do esforço dos comandantes desse batalhão escolar. Só para a gente ter uma ideia, faltam 11 mil policiais hoje para garantir a segurança plena do efetivo do Distrito Federal. Mas a questão aqui é o seguinte: o cobertor é curto, nós temos um orçamento que se a gente botar muito num canto, vai faltar no outro. A gente está aí até, inclusive, discutindo o arcabouço fiscal para tratar dessa temática de forma global. E aí a gente tem que dizer o seguinte: qual é a melhor medida? Onde é melhor investir esse pouco recurso que a gente tem? Eu particularmente entendo que no lugar de colocar detectores de metais, que eu não abro mão de que ele possa existir numa ou noutra região, mas eu questiono o fato de ele existir, de ser obrigatório em todas. Eu acho que em lugares mais vulneráveis, a partir de um estudo, né, mais preciso, a gente poderia fazê-lo. Fora isso, aí sim, eu defendo que em todos esse recurso seja substituído e investido em orientadores educacionais, psicólogos, assistentes sociais, temática que já está sendo debatida aqui no Parlamento como medida de minimizar essa questão. E nós temos medidas muito mais eficientes, inclusive praticadas no Brasil e nos Estados Unidos, inclusive algumas praticadas por mim, quando eu era diretor de escola pública e tudo mais.
são os canais de denúncia anônima. Boa parte da violência intra e no perímetro escolar, elas nascem dentro das rusgas, das divergências, das brigas dentro de escola. E, via de regra, os estudantes sabem que aquilo vai acontecer. Quando nós éramos meninos, e eu acho que todo mundo passou por isso, começava a rolar aquele murmurinho, vai ter porrada lá fora. E a galera já ficava na expectativa. Significa que se você tem canais anônimos de denúncia para a própria direção da escola, que é claro, junto com isso, tem que acompanhar uma equipe multidisciplinar para avaliar se aquela denúncia procede, ó, fulano está ameaçando ninguém. Então vai ter uma equipe preparada, chama aquele aluno, o orientador, a direção, olha, como é que está isso, chama os pais. Então a gente poderia agir preventivamente, mas de forma pedagógica e não de forma punitiva. Isso funciona. E isso está dentro daquilo que a gente define como a propagação da cultura de paz na escola. Dá para evitar tudo? Nunca, nunca. Mas dá para minimizar significativamente por meio de ações pedagógicas. Muito bem. Deputado, eu queria... O seu projeto, que o senhor falou da implantação desses equipamentos, junto com outros 77, estão aguardando uma decisão da mesa diretora, porque eles estão todos apensados, ou na linguagem legislativa, estão todos reunidos num único projeto, aguardando a criação de uma comissão temporária. Uma comissão especial. Exatamente. O senhor, como presidente da Comissão Permanente de Segurança, o senhor não acha que está na hora de vocês unirem forças para tirar esse do papel e começar a discutir? Já passou da hora. Inclusive, nós, na audiência pública que fizemos lá na Comissão de Segurança Pública, tratamos disso, vimos a urgência e vamos insetar pressões no bom sentido. Não quero dizer que nós vamos pressionar o presidente da Câmara, né? Ele tem ali a sua pauta, né? Sabe avaliar as situações de acordo com a oportunidade e conveniência de cada tema, mas é um tema importante. Antes que aconteça algum outro... Né, Deixa eu até me corrigir, não é importante. É um tema importantíssimo, muito mais do que importante, né? E agir rapidamente, né, para que o Parlamento, de forma nacional, porque nós vimos, o Distrito Federal tem uma peculiaridade e tem suas particularidades. São Paulo tem outra, Rio de Janeiro tem outra, Rio Grande do Sul tem outra, né? Então, é importante que nacionalmente haja uma legislação, né? Se não for para determinar, pelo menos para orientar, eu não vejo problema nenhum em nós termos esses equipamentos à disposição e também investirmos em pedagogia, investirmos em mais participação da família. A família, quando eu era jovem, lá no interior do Rio Grande do Sul, a família participava de forma efetiva na vida do aluno. Hoje, até eu, particularmente, né, tanto o pai como a mãe trabalham, saem cedo, voltam à noite. O cenário atual é um cenário bem diferente de há 30 anos atrás. Exato. E é isso que nós temos que respeitar. Então, quando os pais, por uma série de razões, não conseguem viver a dinâmica do colégio, nós temos que lançar mão desses instrumentos tecnológicos, seja detector de metal, raio-x, botão do pânico, né, policiamento nas cercanias, né, no entorno, nas adjacências das escolas. Vejam que, eu de novo usando o caso ali de Blumenau, Santa Catarina, o criminoso, esse assassino, ele procurou outras escolas e viu qual era menos protegida e mais vulnerável, né? Para avançar, para atacar. Tá bem. Ou seja, ele é criminoso, mas ele sabe quando tem um policial ou tem um muro de proteção, ele não foi. Ele foi invadir a escola mais vulnerável e aí matar 5 criancinhas inocentes. Professor, a família... Olha só, dentro desse debate pedagógico, dentro daquilo que a gente prega como cultura de paz, a escola não funciona sem a participação da família. Até porque a própria Constituição deixa claro, né, que a educação é função do Estado e da família. Então a família tem que atuar. O problema, e eu sempre deixo o recado para os pais, onde eu ando eu não tenho nenhum problema de fazê-lo, e eu fiz isso recentemente aqui num debate na Câmara. Não adianta os pais jogarem a responsabilidade para a escola, porque o filho é na escola aquilo que ele aprendeu ou que os pais se omitiram em ensinar em casa. Lá a gente só faz o complemento. Você viu um caso aqui recente em Brasília em que a mãe foi à escola ameaçar dentro da sala de aula a professora, dizendo: só quem chama a atenção do meu filho sou eu. Isso é a prova cabal de que a sociedade mudou o conceito, de que a família agora não tem mais responsabilidade e quer transferir para a escola. Eu debato muito essa questão da violência e, se me permite, eu vou dar um exemplo. Eu já deputado distrital, continuo dando aula
na rede particular e continuo dando aula na escola pública como voluntário. Estava dando aula de preparação para o Enem, numa escola aqui de Ceilândia, a maior periferia aqui do Distrito Federal, sendo de ensino médio 2, uma escola de referência, inclusive com bom trabalho pedagógico, aprova muita gente nos vestibulares e tudo mais. E estou lá dando aula, daqui a pouco eu ouço uma gritaria, o supervisor corre e me chama. Corremos lá, ainda vi o menino morrer ali, eu vi o menino morrer na minha frente com sangue espirrando aqui. Fruto de uma briga, uma rusga de bullying, o menino furou ele com a caneta. A caneta foi o elemento perfurante. Deu algumas estocadas e o rapaz faleceu ali. E aí a gente ainda teve que conter, os professores, o supervisor, eu, como deputado distrital, tivemos que conter a fúria dos demais que queriam pegar o assassino lá para fazer um linchamento. Tivemos que trancá-lo dentro de uma sala até a polícia chegar. E aí, graças a Deus, eu estava lá, eu liguei, querendo ou não, a presença de um deputado fez com que a polícia chegasse mais rápido e tudo mais. Então, esse tipo de cena, ela nos mostra que a participação familiar pecou. A escola pecou, porque foi o motivo inicial foi uma prática de bullying dentro do ambiente escolar. A escola tivesse profissionais adequados para resolver isso antes, não teríamos chegado a esse extremo. O Estado errou, porque não tinha um policial na porta da escola. Então mostra que todos têm responsabilidade, Estado, escola, família, sociedade, e que não se resolve com uma prática só, mas que toda medida tem que ser debatida, como é o caso aqui do projeto do deputado Santos. Senhores, eu gostaria muito de continuar essa nossa conversa, mas o diretor já me informou que o nosso tempo está absolutamente estourado. E eu peço desculpas de nem dar a palavra final para os senhores e gostaria de agradecer a presença do senhor. Contem sempre conosco. E do senhor também, professor? Sempre conosco, obrigado pelo debate. Obrigado. E estamos à disposição. Muito bem. Eu conversei com os deputados Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e com o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, sobre as propostas que tratam de reforço à segurança física de escolas públicas e privadas. Eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais sobre essas e todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. E para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Eu espero você em uma outra edição do Câmara Debate. Novamente, muito obrigado por sua atenção.